Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, você e os de sua casa, e serão salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Graça e paz, meu querido ouvinte. Por meio da fé salvadora, é um pouco da palavra. Você pode achar estranho quando alguém se aproxima de você com uma Bíblia em uma das mãos e uma pergunta constrangedora nos lábios. Desse modo: você está salvo? Eu também achava estranho. Aliás, antes de eu me tornar um cristão, eu confesso que achava até um pouco engraçado as pessoas dizerem coisas assim. Achava que estavam sendo egoístas e sensacionalistas. Veja bem, essa pergunta a princípio pode parecer sem sentido, porque aparentemente você não está correndo perigo algum. Você não se encontra em meio a um incêndio em uma casa em chamas, por exemplo, ou você não está a bordo de um barco naufragando em alto mar. Então, o que o homem com a Bíblia na mão quer dizer com estar salvo? O que ele quer dizer com isso? Na realidade, o termo estar salvo é uma descrição muito apropriada do que acontece a uma pessoa que coloca sua fé em Jesus Cristo. Nós realmente estávamos perdidos. Paulo escreveu assim aos Romanos: Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Na verdade, a nossa situação era pior do que estar em uma casa em chamas ou perdido no mar. Estávamos debaixo da ira de Deus, caminhando para um julgamento certo, para a perdição. E não há nada pior do que isso. Mas você pode dizer que acredita em Deus. Sim, isso é muito bom, mas não é suficiente. Uma pessoa pode ter bastante convicção de sua crença, ela pode acreditar em muitas coisas, pode inclusive ter muita admiração e respeito por Deus e pela sua lei. Ainda assim, nunca terá fé no verdadeiro sentido bíblico. No que diz respeito à fé salvadora, Tiago, capítulo 2, versículo 19 diz: Você acredita que há um só Deus? Você faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. Essa, meu querido, é a chamada fé dos demônios. Não é suficiente apenas reconhecer intelectualmente que Deus existe. Você precisa agir de acordo com os padrões dele. O carcereiro de Filipos sentiu a necessidade de experimentar dessa fé quando perguntou para Paulo e Silas o que precisava ser feito para que ele fosse salvo. Atos 16, 31 responde: Creia no Senhor Jesus Cristo. Sabe, isso é uma coisa muito particular. É entre você e Ele. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode receber Cristo em sua vida. Somente você pode clamar ao Senhor e ser perdoado por meio da fé salvadora. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, obrigado, ó Deus, por nos fazer entender o quanto precisamos, ó Deus, de crer, o quão precisamos, ó Deus, de acreditar realmente, partindo, ó Deus, de dentro do nosso coração, essa certeza, essa convicção de pecado, ó Deus, essa necessidade, Pai, porque um dia estávamos perdidos, estávamos, ó Deus, sob a sua ira, mas o Senhor enviou o seu Filho, colocou, ó Deus, no madeiro, imolou o cordeiro,
a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor mesmo nos salvou com esse ato da ira vindoura. É por isso, ó Deus, que nós necessitamos de salvação. Ó Deus, que os nossos ouvintes possam entender dessa maneira, que eles possam realmente ter a convicção, assim como o carcereiro de Filipos sentiu no seu coração o quão perdido estava. As dúvidas, ó Deus, que afloravam na mente daquele homem foram todas sanadas quando os seus discípulos disseram que ele precisava somente crer no seu Filho para a salvação. Que todos possam pensar dessa forma. Quão necessitados somos, ó Deus, do seu Filho Jesus. É no nome dele que eu oro. Amém.